E olha, como a gente deu um spoiler, né, antes de finalizar o primeiro bloco, hoje é celebrado o Dia Internacional da Mulher, uma data que celebra as conquistas, a força e a determinação das mulheres ao redor do mundo. Neste dia especial, homenageamos as mulheres que transformaram a história e continuam a lutar, né, Vitor? Por um futuro onde todas as mulheres tenham as mesmas oportunidades, direito e respeito. Exatamente, tá? Em alusão a essa data, hoje estamos recebendo a empresária Franci Carmen Carvalho para conversar sobre empreendedorismo feminino. E aqui, queria dar boa tarde para ela e seja bem-vinda ao Antenados. Seja bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada aí pelo convite e pela oportunidade, né, de falar sobre um tema tão interessante aqui para todas nós mulheres. Com certeza. E a questão de empreendedorismo feminino, a gente vê que é algo que tem crescido cada vez mais, né? Seja na moda fit, seja em outros tipos de vertentes. É algo que está bem presente, principalmente nas redes sociais, né? Sim, no mundo online, né, as mulheres tiveram aí muito essa oportunidade, principalmente com o advento da pandemia, que muitas tiveram também muitas vezes que se virar, porque infelizmente o empreendedorismo, principalmente feminino, muitas vezes ele vem dessa necessidade, não só de uma ideia que a mulher tem de empreender, mas tem sim aquelas que são criativas, que querem, né, servir, que querem compartilhar aí seus dons e talentos no mundo. Então eu gosto muito disso, eu sou mulher empreendedora, né, há 30 anos, iniciei bem jovem e hoje eu tenho um movimento chamado Café com Elas, né, tenho a comunidade Elas Têm Poder, que faz com que essas mulheres se sintam acolhidas e apoiadas nessa jornada empreendedora. E aí, eu já queria começar lhe perguntando o que lhe inspirou a começar a trabalhar com o fortalecimento das mulheres empreendedoras. O que lhe motivou inicialmente? Na verdade, como eu vivo isso dentro, né, das nossas empresas, eu vejo muito que as mulheres, por mais que elas se capacitem, elas têm ainda muito autocobrança, e elas também não têm tantas oportunidades como os homens. Isso é algo da nossa cultura, é algo, enfim, desde quando o mundo é mundo. Então, a mulher, ela sente mais dificuldades no seu caminhar, né, empreendedor. Ela, muitas vezes, ela tem que ser mãe, ser mulher, ser dona de casa e ser uma mulher de negócios. Então, é muito desafiador. E eu entendi que se eu já conseguir algum aprendizado, algum resultado, eu posso ajudar outras mulheres. Eu gosto, faz parte da minha personalidade, ser essa mulher que agrega. Eu fico muito feliz ali na nossa comunidade quando elas estão fazendo negócio entre elas. Às vezes eu coloco uma mensagem, gente, ó, nem todo dia a gente está animada, nem todo dia a gente está lá com aquela energia lá em cima, mas vamos lá, quem precisar. Então, assim, eu dou aquele apoio, eu passo informação, a gente faz encontros online também, trazendo especialistas que possam ajudar aquela mulher em alguma dificuldade que ela está no negócio ou na vida, porque esses movimentos que eu faço, tanto no digital quanto no presencial, que é o evento Café com Elas, ele tem também essa pegada de fazer com que a mulher olhe para si. Porque muitas vezes também nessa jornada empreendedora, a mulher esquece de si. Ela esquece de se cuidar, ela não cuida da parte emocional, ela não cuida da parte física. E ela fica só ali querendo trazer aquele resultado. Até para dizer assim, olha, eu consigo mostrar para o marido, ou enfim, para quem estiver ali do lado, para a sociedade. Então, eu junto isso, o lado de falar de negócios, com o lado de falar também do bem-estar físico, emocional e espiritual dessa mulher. Então, a gente sempre traz esse tipo de tema. Não se descuidar, né? E Sim. Qual é a sua visão sobre o empreendedorismo feminino e como ele vai além do sucesso dos negócios? O empreendedorismo feminino, quando a mulher ela realmente está nesse equilíbrio entre a energia masculina e a energia feminina, que todos nós temos, né? A energia masculina é aquela que leva para a ação, para a busca do objetivo. A energia feminina é aquela que acolhe, aquela que tem a flexibilidade, aquela que usa a intuição para tomar decisões, porque é muito importante a gente escutar também a nossa intuição, não só a razão. Então, o diferencial que eu percebo em um negócio quando é comandado por uma mulher é que tem essa sensibilidade, esse cuidado, principalmente com as pessoas, né? Uma empresária, uma mulher que está à frente de um grupo, né, de empresas, enfim, de negócios, ela gosta também de cuidar das pessoas.
e ela ganha dinheiro sim, porque a gente tem negócio é para ganhar dinheiro, Sim. mas ela tem essa, sabe, essa vontade também que as outras pessoas também prosperem. Ela cuida. Então, um negócio cuidado por mulher, eu digo muito que eu não sou contra os homens. As nossas próprias empresas, né, eu iniciei, eu e meu esposo, e lá a gente tem homens incríveis, mas é a gente entender que um complementa o outro. E quando a mulher está sozinha à frente do negócio, ela também tem que entender que ela precisa equilibrar essa energia. Ela não pode virar um homem, né? Porque tem mulher que ela vira praticamente um homem, né? Porque ela tem que ir lá buscar, fazer e acontecer, e ela esquece que ela é mulher, que o feminino, né? Que essa fluidez, sabe? Que esse acolhimento, ele faz parte da vida, a própria natureza, né? Tem isso. Então, eu acho que o diferencial é esse, é um negócio com alma. É um negócio que vê razão, emoção, sentimento, e isso traz muito mais bem-estar e uma experiência muito melhor para o cliente, porque a mulher ela cuida dos detalhes. Essa é a grande diferença. E aí eu queria perguntar, dentro desse contexto, dentro das suas vivências e empresas, o que motivou a criação do grupo exclusivo para mulheres empreendedoras e como ele tem impactado de fato essas participantes? Olha, o que me motivou foi porque quando eu conversava com uma e outra, elas vinham, né? Eu falei assim, Carmen, tu devia me ajudar, tu sabe, tu já tá aí, já deu, né, uma caminhada boa aí nessa jornada e tal. E aí eu fui entendendo que realmente já era a hora de sair de dentro das minhas empresas, que eu já fazia esse movimento com as nossas colaboradoras, para trazer isso para outras mulheres. Então a gente começou com um evento presencial, que é o Café com Elas, que eu digo que é um happy hour com conteúdo, a gente marca Legal. aquele dia, a mulher se arruma, vai toda bonita, e tanto a gente se diverte, como a gente fala de negócios e faz negócios. Network, né? Network, muito. E também depois partir pro online, né? Para essa coisa da comunidade. A nossa comunidade hoje, ela nasceu. Primeiro, eu vim do podcast Elas Têm Poder, que a gente ganhou a premiação de melhor podcast do Brasil na nossa categoria em dezembro passado. A gente já está com mais de 1.500.000 visualizações, com quase 42 mil inscritos. Então é um podcast também muito bonito. De repercussão, Que a mulher né? se sente assim uma estrela quando ela vai lá, né? E muitas me dizem que depois que foram lá, elas fizeram mais negócios, porque as pessoas passam a olhar elas de uma outra forma. Então isso é muito legal. Mas eu também acho que essa comunidade que é o híbrido, né, que a gente se encontra no online, a gente tem encontros quinzenais no online e também às vezes a gente faz um encontro presencial. Então isso é algo que faz bem, que até as pesquisas em neurociências hoje, né, e hoje eu faço uma pós-graduação em neurociências, ela fala dessa importância do contato, sabe, pessoal mesmo, dessa coisa de a gente se encontrar, da gente ter um grupo de apoio, da gente ter uma comunidade para chamar de nossa, né? Onde a gente pode ali juntar forças e também pedir ajuda quando precisa. Então, essa é a grande, vamos dizer assim, o grande boom aí, a grande sacada que eu tive com esses movimentos e que realmente todo dia eu recebo depoimento dessas mulheres dizendo o quanto aquilo está fazendo bem a elas. Hoje mesmo de manhã, eu mandei lá na nossa comunidade, eu mandei um áudio de uma meditação. Tudo que faz bem para mim, que eu acho que está me ajudando, eu vou lá ajudar elas também. E aí elas mandaram vários depoimentos falando o quanto tem sido bom para elas, o quanto elas têm olhado para coisas que elas não olhavam. Então isso para mim me deixa feliz, porque eu acho que a gente não está no mundo só para ganhar dinheiro, a gente está no mundo para servir, né, com os dons e talentos que Deus nos dá. Ajudar o próximo, e né, aí também. isso vai trazendo mais vida para a nossa vida. Eu digo muito que esses movimentos, eles trazem mais vida, né, para a nossa vida, porque a gente vai ali se sentindo útil. E isso a gente veio para o mundo para isso, para servir, né? E você que está à frente desses projetos todos, quais são os principais desafios que você vê para as mulheres empreendedoras hoje em dia? A parte emocional, porque a mulher se cobra muito. E a comparação que existe hoje, né, também, às vezes na própria internet tem coisas legais e coisas não tão legais. Sim. Então eu sempre digo que eu gosto de ser de verdade. Então quando a mulher às vezes vê uma mulher ali muito bonita, muito arrumada, a mulher fica se comparando, às vezes achando que
a vida dela não vale nada. Que aquilo diminui ela de alguma forma. Só que ali é um momento da vida daquela mulher, ninguém sabe o bastidor. Então essa parte emocional pega muito. E a parte também muitas tarefas, né? Multitarefas. A mulher arcar com muitas tarefas, infelizmente, muitas, embora sejam casadas e tal, elas não contam com apoio, né? Com ajuda mesmo, né? Com uma rede de apoio. E aí isso sobrecarrega. Então, a insegurança que existe dentro das mulheres, da maioria, de todas nós, uma hora ou outra a gente se sente, né, assim, segura para fazer alguma coisa, a autocobrança. Então, muito mais eu acho que pega é o lado emocional. E na prática, esse excesso de papéis que a mulher termina tendo que fazer para poder dar conta, né, da vida dela. Então, você chegou a enfrentar alguma dessas dificuldades assim no início da sua carreira? No meu caso, mais autocobrança, né? Porque eu casei muito cedo, meu esposo já era empresário e tal, e aí a gente veio montar uma outra empresa. E como eu era muito novinha, ainda era estudante, eu quis provar que eu era capaz, né, de realizar as coisas. Então eu me cobrava muito. Isso é um padrão que eu venho desconstruindo ao longo do tempo, mas que não é fácil, porque a gente sempre quer, né, dizer assim, ó, consegui, isso eu consigo fazer. E isso às vezes acarreta um excesso, né, de atividade, às vezes até ansiedade. Só que eu trago tudo isso para essas mulheres. A importância da gente fazer terapia, da gente fazer coisas que a gente gosta. Por exemplo, andar de bicicleta. Eu adoro andar de bicicleta. Comecei a andar na pandemia. Então, a gente já fez viagem de bicicleta. Então, a gente buscar coisas que tragam essa alegria para a gente, esse bem-estar, né? Que a gente não viva só para trabalhar. A mulher, para querer provar, né, que ela consegue, que ela é poderosa, né? O nome do nosso podcast é Elas Têm Poder, mas eu falo que é esse poder interior. Esse poder da gente ser quem a gente é, da gente ser autêntica, da gente não querer copiar ninguém. Então, é sobre isso. E para mim veio muito mais essa questão emocional do que a questão de ter muitos papéis. Porque, graças a Deus, eu tive uma rede de apoio, né? Eu tenho 3 filhos, já tenho até netos. Mas eu tive uma rede de apoio que me ajudou enquanto eu ia trabalhar, né? Eu conseguia ir ali administrando isso. E é isso. A mulher, ela conseguiu muita coisa, mas ainda temos muitas coisas a conquistar, principalmente a equidade dentro das empresas. Porque hoje a gente vê muitas empresas com cotas para a liderança feminina, por exemplo. Mas essa empresa, na realidade, ela não acredita, ela nem quer. Ela faz porque é politicamente correto, né? Ela faz porque, às vezes, ela tem ações na bolsa e ela tem que prestar conta para os acionistas. Então, a gente ainda tem algumas coisas aí, conquistas, né, a alcançar, porque ainda existe um padrão na sociedade que tende a valorizar mais o homem, né, enquanto profissional. E a gente precisa cada vez mais ir quebrando esses padrões, né? Nas nossas empresas mesmo, a gente tem muitos cargos de liderança feminino. Eu queria lhe perguntar, nessa sua caminhada, você tem alguma história de sucesso que poderia compartilhar com a gente? Várias. Então, assim, eu vou contar só uma, porque eu sei que aqui o tempo é curto. Mas, por exemplo, eu, lá no início, em 1994, quando a gente montou nossa empresa aqui no Piauí, eu fazia toda a parte de seleção, né, e tudo. E eu selecionei uma menina, uma jovem, estudante de administração, que ela entrou para a nossa empresa para ser estagiária. E aí ela foi subindo, ela entrou para ser estagiária dentro ali da área de vendas, depois ela foi vendedora, supervisora, gerente de vendas e hoje ela é nossa gerente comercial, que é o mais alto cargo, né, da empresa. E ela é a primeira gerente comercial do norte, né, da nossa regional, nós somos uma franquia. Então ela é a primeira gerente comercial. E um negócio que é muito masculino, onde a maioria dos gerentes são homens. Então, fora essa, tem segurança do trabalho, tem administrativo financeiro, tem área de gente e gestão, a gente tem várias, até na área da logística, que é uma área que mexe, né, no nosso caso, com caminhões e tal, a gente já teve mulher em cargo de liderança. Então, a gente lá pratica muito isso. A gente tem também homens incríveis, como eu digo, né? A gente não é contra os homens, mas a gente
valoriza muito, sabe, esse poder feminino, e a gente entende que a empresa ela evoluiu muito por causa disso. Então, deve haver diversidade, deve haver equidade dentro das empresas para que realmente elas sejam prósperas para todos. No caso, eu queria só perguntar para ela qual é a dica que você tem para alguma mulher que está acompanhando a gente aqui hoje, que está assistindo a programação. Qual é a dica que você tem para ela que está querendo iniciar no empreendedorismo? Isso. Então, a dica que eu posso lhe dar, primeiro, entenda por que você quer montar esse negócio. Você quer montar esse negócio só para ganhar dinheiro? Ou você quer montar esse negócio porque você realmente acredita que você tem um serviço ou um produto que vai resolver o problema lá do cliente? Porque é muito importante a gente entender isso. Você gosta, você entende. Então, esse é o primeiro passo, porque muitas vezes a mulher, ela monta uma coisa que ela não sabe nem, não entende daquilo ali. E ela vai ficar refém das outras pessoas. Então, estude, se especialize, busque andar com pessoas que já fizeram um pouco aí do percurso que você quer ir, né, que você quer fazer. Faça parte de alguma comunidade de mulheres. Se quiser vir para a nossa comunidade. É o que a gente ia pedir para você. Deixa o pessoal aí indicar suas redes sociais para a mulher que está ali assistindo poder acompanhar, conhecer um pouco mais do seu trabalho. Pronto. Fique à vontade. Ó, nossa rede social é o @elastempoderpodcast. Lá tem o link para você entrar na comunidade. E o @FranciCarmen. E também tem o @vem pro café com elas. Então temos 3 arrobas aí, né? Depois vocês podem deixar. Mas é isso, é só clicar no link, entrar para a nossa comunidade, você vai ver que você tem sim mulheres que querem evoluir juntas, que querem apoiar você nessa jornada, e uma vai aprendendo com a outra. Isso aqui é muito legal e eu acredito sim na colaboração. É uma das coisas que eu mais trabalho dentro da comunidade com as nossas mulheres lá, é essa questão da empatia e da colaboração. Essa história de dizer que mulher é inimiga de outra mulher até existe, mas lá dentro a gente não admite isso. A gente tem que começar a desmistificar lá também dentro isso daí. assim, gente, ó, vamos ajudar, vamos aplaudir, vamos dizer que a mulher tá bonita, vamos comprar. As mulheres que estão na nossa comunidade, elas compram produtos e serviços ali, entre aquelas mulheres. Então, toda vez que a gente precisa de alguma coisa, aqui tem alguém que vende tal coisa ou que faz tal serviço. Então, é muito legal, eu estimulo muito isso, porque não dá, né, pra gente, se a gente quer que as mulheres tenham mais espaço no mundo, nós mulheres precisamos nos apoiar. Precisamos aprender a aplaudir o sucesso da outra mulher e precisamos também torcer, né, para que essa mulher dê certo, que essa mulher ganhe dinheiro, enfim, fique próspera e seja feliz. Pois, Franci, muito obrigada, viu, pela sua presença hoje aqui no programa Tenados. De qualquer forma, é um assunto que dá pra gente render aqui a tarde todinha, mas nós temos o tempo aqui. Muito obrigada, viu, por ter vindo.